Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, voltamos aqui com mais um estudo bíblico nesse livro maravilhoso que é esse livro de Juízes, da qual a gente está tendo um estudo muito profundo a respeito do que está acontecendo no capítulo de número 1. Deus tem falado poderosamente aos nossos corações acerca dessa palavra. Eu te faço um convite, envie esse vídeo para alguém que está precisando ouvir a palavra, alguém que você conhece, que precisa entender mais a forma que Deus trabalha. Então, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com alguém e não perca, se inscrevendo aí nos nossos canais, ative aí o sininho, certo? Para você receber as notificações de cada vez que eu postar um vídeo. Esse vídeo você vai receber uma notificação dizendo que saiu um novo vídeo. Então, se inscreva aqui no canal, certo? Ative aí o sininho aí, porque para a gente ver o crescimento do nosso canal, porque esse conteúdo aqui tem alcançado a vida de várias pessoas. E eu tenho certeza que vai edificar e alcançar a tua vida também. Então nos ajude aí compartilhando com alguém que precisa. E eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações poderosamente. Que Deus possa estar nos abençoando nessa live, que não é essa live, né? Na verdade é uma chamada de vídeo, um vídeo para esse canal. Que Deus possa estar nos usando poderosamente, cada um de nós, usando a nossa vida, para que Deus possa entrar dentro do teu lar, dentro do teu trabalho, possa entrar dentro aí do ambiente que você se encontra. Talvez muitas das pessoas não sabem a situação que você está passando, mas se esse vídeo chegou até você, é porque Deus sabe o que você está passando. E Deus precisa falar com você a respeito dessa palavra. Amém? Meus irmãos, a gente parou no versículo de número 6, certo? Capítulo 1, versículo de número 6, a gente vai entrar no 7. Ou seja, a gente vai ficar entre o 6 e o 7, tá ok? Você lembra o que é que estava acontecendo aqui? Um resumo bem rápido do que Deus vem falando para você que não acompanhou os vídeos anteriores. Aí estão as mensagens, as palavras poderosas. Então vai lá no vídeo anterior que está tudo explicado, certo? Eu estou deixando tudo bem explicadinho lá na descrição. Juízes capítulo 1, aí eu tenho aberto um parênteses botando parte 1. Juízes capítulo 1, parte 2. Juízes capítulo 1 e parte 3. Esse daqui que você está é o parte 3, certo? Que a gente vai dar continuidade no versículo 6 até o 7. Então o que aconteceu aqui? Olhe bem, logo depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntou a Deus, olha só, isso é só um resumo bem rápido para a gente chegar até aqui, porque Deus tem uma palavra poderosa nos nossos corações. Olha só, depois da morte de Josué, o povo de Israel perguntou quem é que ia ser o primeiro a pelejar contra os cananeus, tanto contra os cananeus quanto os ferezeus também, certo? Porque aqui está dizendo aqui, no versículo de número 4, ó, e subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, tanto é que ele matou 10.000 homens, olha só, 10.000 homens. Então Deus escolhe quem? Judá. Judá pelejou, chamou o seu irmão da tribo de Simeão, está aqui, certo? Da tribo de Simeão, pelejaram, venceram ali mais de 10.000 homens, e quando chegaram a Adonibezeque, pelejaram contra Adonibezeque, e fizeram os cananeus e os ferezeus, e feriram, na verdade, os cananeus e os ferezeus. E no versículo 6, Adonibezeque fez o quê? Ele fugiu. Deus falou poderosamente no vídeo passado acerca disso aqui. Adonibezeque fugiu. Deus deu uma revelação poderosa. Deus deu uma revelação extraordinária. E está no vídeo anterior. Então vamos lá. Adonibezeque fugiu. Eles acharam Adonibezeque, mas Adonibezeque fugiu. Certo? Só que quando Adonibezeque fugiu, e aqui que a gente vai começar, deixa eu só ampliar aqui para você entender melhor, ver melhor o que é que Deus quer falar. Eu vou ampliar aqui, pronto, para ficar melhor para vocês, certo?
Olha só, vamos lá. Porém, Adonibezeque fugiu. Só que quando Adonibezeque fugiu, eles o seguiram. Olhe bem, o povo de Israel seguiu ele. Acharam ele e prenderam ele. Ele fugiu, mas não demorou muito, porque ele foi encontrado e foi preso. E o que é que o povo de Israel fez? Cortaram dedos dos polegares das mãos de Adonibezeque e dos pés dele. E no versículo 7, Adonibezeque disse bem assim: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalha debaixo da minha mesa. Eu fiz essa marcação aqui porque Deus, Ele tem uma palavra poderosa aos nossos corações. Olha só que Adonibezeque está falando. Então disse Adonibezeque: 70 reis, com os dedos polegares da mão e dos pés cortados, apanhava migalha debaixo da minha mesa. Quem está dizendo isso aqui é Adonibezeque. Você sabe o que significa isso aqui, 70 reis? 70 reinados. 70 reis comia migalha debaixo da mesa de Adonibezeque. Porque ele cortou. Porque ele cortou os polegares das mãos e dos pés. Então Adonibezeque disse: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalha debaixo da minha mesa. Adonibezeque prendia os reis quando ele invadia cada território deles. E ao invés dele dominar e ter conquistado a terra, ele vai humilhar esses reis. Ele prendeu 70 reis e ele vai cortar os polegares da mão e dos pés desses reis. Por que ele vai cortar? Porque ele quer ver esses reis sendo humilhados. Ele tem um prazer de ver esses reis, aleluia, sendo pisoteados. Adonibezeque tem um prazer de ver esses reis sendo totalmente humilhado, pisoteado, aleluia, porque ele prendeu 70, mas ele não ficou satisfeito em prender os 70. Ele mandou cortar os polegares da mão e dos pés, para que esses reis viessem comer migalhas debaixo da sua mesa. Ele disse: comiam migalhas debaixo da minha mesa. Deixa eu dizer algo de Deus aqui para você. Tome cuidado quando muitas das vezes a gente quer brincar de ser crente. Tome cuidado, porque muitas das vezes a gente tem brincado de igreja. Tome cuidado, sabe por quê? Porque o crente, ele brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo não. 70 reis, com os dedos polegares da mão e dos pés cortados, apanhava migalha debaixo da minha mesa, comia debaixo da minha mesa, porque Adonibezeque tinha um prazer de ver esses reis sendo humilhados. Adonibezeque aqui é uma tipologia do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo, ele quer ver a gente escravizado. O diabo quer ver a gente humilhado. O diabo quer ver a gente pisoteado. Oh, aleluia. Tome cuidado.
Sabe por quê? Porque esses 70 reis aqui, ó, esses 70 reis perderam o quê? Os polegares da mão e dos pés. Porque Adoni-Bezeque cortou. Você sabe o que quer dizer os polegares? Ponto de equilíbrio. Eu vou repetir isso aqui. Ponto de equilíbrio. Se você, olhe bem, prestar atenção. Quando a gente está caminhando, quando a gente está andando, o que mantém o ponto de equilíbrio da gente é isso aqui, ó. Os polegares. Meu Deus do céu. Os polegares dos pés fazem com que a gente mantenha o equilíbrio. Porque sem os polegares, a gente perde o equilíbrio. Sem os polegares dos pés, a gente perde o equilíbrio. Sem os polegares da mão, a gente não consegue segurar nada. Perderam o ponto de equilíbrio, tanto das mãos quanto dos pés. Meu Deus do céu. O diabo, você sabe o que ele quer fazer? Ele quer fazer com que a gente perca o equilíbrio. É por isso que muitas das vezes você não tem mais vontade de orar. É por isso que muitas das vezes você não tem vontade mais de jejuar. Porque o diabo, ele tem acertado isso aqui, ó. O teu ponto de equilíbrio. O diabo conhece as tuas fraquezas. O diabo sabe que se você estiver afastado do altar de Deus, você não vai ter o ponto de equilíbrio. O diabo sabe, se ele colocar algumas amizades que te levam para distante do altar de Deus, você vai perder o equilíbrio. O diabo tem tentado arrancar isso aqui, ó, dos crentes, os polegares da mão e dos pés. Por quê, presbítero? Porque a intenção dele e o intuito do diabo é fazer com que você, eita meu Deus, coma migalha debaixo da mesa dele. Porque o diabo quer te escravizar, viu? O diabo, ele quer te escravizar. O diabo quer colocar você debaixo da mesa para ficar dando migalhas para você comer. O diabo quer te escravizar, ele quer te humilhar. Tome cuidado, não brinque de ser crente. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está brincando de ser crente. E o diabo está atacando isso aqui, ó. Aleluia, glória a Deus. 70 reis. 70 reis. Adoni-Bezeque cortou os polegares dele e falou que eles iam comer migalhas debaixo da mesa deles. Aleluia. Só que o texto fala bem assim, ó. Assim, aleluia, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Aleluia. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Eu quero enfatizar isso aqui. Deixa eu marcar isso aqui. Assim como eu fiz. Adoni-Bezeque está relatando o que ele havia feito. Adoni-Bezeque estava relatando o que ele tinha feito. Porque acabamos de ver aqui, ó,
que o diabo quer nos humilhar. Acabamos de ver que o diabo quer atacar isso aqui, o ponto de equilíbrio. Polegares da mão e dos pés. O diabo quer fazer com que a gente perca a nossa identidade. O diabo quer fazer com que a gente erre o altar de oração. Ele quer fazer com que você perca a sua identidade. Que você não se lembre mais que você era um cristão, que você orava. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só que nesse texto aqui ele diz bem assim: assim como eu fiz, assim como eu fiz. Aleluia. O diabo queria tirar a tua identidade. Deus vai falar poderosamente aqui. Se eu fosse você, eu pegava a tua caneta e o teu papel, já começava a anotar isso aqui. Porque Adoni-Bezeque queria ver o povo humilhado. 70 reis comendo migalha na mesa dele. Já já eu vou chegar aqui, tenha calma. 70 reis sendo humilhados por ele. 70. O intuito do diabo é destruir a tua identidade. Sabe por quê? Porque o diabo não quer ver você lutar, não. O diabo não quer ver você lutar. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai arrancar isso aqui. Porque ele não quer ver você lutar. Os polegares da mão. Você consegue segurar uma espada sem um polegar? O diabo não quer ver você lutar não, viu? Você está aí, né? Glória a Deus. Vamos entrar nisso aqui? Vamos entrar nisso aqui, porque aqui eu já vou encerrar. Aleluia. Olha só. Depois que Adoni-Bezeque fez tudo isso aqui, ele mesmo disse: assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Sabe por que Adoni-Bezeque disse isso aqui? Por tudo que Adoni-Bezeque tinha feito. Arrancar os dedos dos polegares da mão e dos pés. Invadir reino, destruir famílias, destruir lares. Aleluia. Quando chega aqui no versículo 4, você precisa entender isso. Olha só que coisa forte. No versículo 6, olha só. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e eles o seguiram e o prenderam. E lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Meu Deus do céu. Quando eu disser a você que Deus fala, é porque Deus fala através das suas palavras. Olha só. Prenderam e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Olha o versículo 6. Voltando o versículo, para a gente chegar aqui. Prenderam Adoni-Bezeque e lhe cortaram dedos polegares das mãos e dos pés. Aquilo que Adoni-Bezeque fazia, que era cortar os polegares da mão de 70 reis, aleluia, eles prenderam Adoni-Bezeque e também cortou os dedos polegares da mão e dos pés dele.
Aí sabe o que foi que Adonibezeque falou? Preciso marcar isso aqui. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Sabe por que ele disse isso? Porque a conta um dia chega, viu? Aleluia. A conta um dia chega. A conta sempre um dia vai chegar. Pode demorar, pode passar um tempo, mas a conta um dia chega. A conta um dia chega. Adonibezeque achou que tudo que ele estava fazendo, ele iria fazer porque ele tinha poder. Tudo aquilo que Adonibezeque estava fazendo, ele achou que Deus um dia não ia cobrar. Tudo aquilo que Adonibezeque estava fazendo, ele achou que Deus não ia puxar a corda. Oh, aleluia. Tome cuidado. Porque um dia a conta chega, viu? Tem muita gente aí que está pintando o 7. Tem muita gente aí que está fazendo coisas que não está sendo do agrado de Deus. Tem muita gente que está caminhando de uma forma que acha que a conta um dia não vai chegar. Tem pessoas achando que vai fazer, e Deus não vai cobrar. Adonibezeque arrancava os dedos, polegares da mão e dos pés dos reis. Mas aqui, Deus fez ele pagar na mesma moeda. Aleluia. Deus fez ele pagar na mesma moeda. Porque a conta um dia chega. Ele disse bem assim: assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Quem está pagando aqui é Deus para ele, viu? Quem está pagando aqui, aleluia, é o próprio Deus. É o próprio Deus, porque a conta um dia chega. Então por que é que você está aí querendo entrar em lutas, em discussão, querer sair da graça, aleluia, se um dia a conta vai chegar? E quem vai pagar não é você não. Quem vai fazer, quem vai entregar a conta vai ser esse cara aqui, ó. O onipotente, o onisciente, o onipresente, o alfa, o ômega, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Aleluia. Senhor dos exércitos. Não precisa você lutar lutas onde Deus já está na guerra ali, ó. Deus vai pelejar por você. Quem se levantou contra a tua vida, entrega na mão de Deus. Só diz bem assim: Deus, julga a minha causa. Deus, julgue a minha causa. Aí ele falou assim, ó: assim como eu fiz, quem está planejando mal contra você vai ter que assumir, viu? Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Vai ter que assumir que fez o mal para você e vai ter que confessar que foi a mão de Deus que pesou sobre ele, viu? Eita glória! Aleluia! Glória a Deus! E aqui a gente encerra. Olhe bem. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Espera aí. Prometo a você que eu encerro. Esse passou um pouquinho esse vídeo. Olha só. Depois que ele confessou
o que ele fez, olha só, ele disse que foi o próprio Deus que fez ele pagar. Olha o que o texto fala. E o trouxeram. O texto não diz e trouxe, porque senão estaria partindo de uma única pessoa. O texto diz e o trouxeram. Foi Israel que trouxe. Não foi uma pessoa que trouxe. Foi Israel que trouxe. Trouxe para Jerusalém e morreu ali. Não foi uma pessoa, porque aqui não existe individualismo. Aqui existe uma equipe. Aqui existe uma igreja. Aqui não existe o eu. Aqui existe nós. E o trouxeram. Por que o trouxeram? Porque todos entraram nessa guerra. Todos entraram nessa peleja. Aleluia. Olha só. E o trouxeram a Jerusalém, ali ele morreu. E o trouxeram. Sabe por quê? Porque não tem como você vencer Adoni-Bezeque com divisão dentro da igreja. Meu Deus. Eu vou repetir isso aqui. Não tem como você vencer Adoni-Bezeque com a igreja rachada. Não tem como você vencer Adoni-Bezeque, você com raiva do irmão, você com raiva da irmã, fazendo bico. Não tem como você vencer Adoni-Bezeque com divisão dentro da igreja. Só se vence Adoni-Bezeque quando todo mundo trabalha junto. E trouxeram a Jerusalém e ali ele morreu. E ali ele morreu. Que Deus possa estar abençoando poderosamente a vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa estar fazendo parte do teu dia a dia, todos os dias. Não que ele venha só de passagem, mas que ele venha fazer morada eterna. Porque o nosso corpo é o templo da morada do Espírito Santo. Que Deus possa estar te revestindo, te dando forças para você poder caminhar nessa caminhada em meio à tua fraqueza, em meio à tua fragilidade, aleluia. Deus, ele vai segurar nas tuas mãos. Deus vai te trazer cada dia mais para escutar uma palavra dessa. Por quê? Porque Deus, ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. E Deus sabe exatamente, aleluia, os planos que ele tem ao teu respeito. São planos de paz, para que ele possa lhe dar um futuro que espera. Que Deus possa abençoar o teu ministério, a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, amém?